Olá pessoal, meu nome é Guilherme Vicenzi. Eu vou estar aqui mostrando para vocês um software chamado PTCMFCAD, que vai ser importante para vocês nessa matéria de fenômenos de transporte 3 com a professora Yane. Esse software, ele abre assim, então eu vou mostrar um pouco das funções básicas dele e depois a gente vai passar para um exemplo que a professora deu, para vocês conseguirem entender inicialmente como funciona o exemplo. Bom, a gente pode selecionar aqui o bloco de texto. Esse bloco de texto ele vai selecionar uma área que vai utilizar toda a extensão horizontal da página, né? E vocês vão poder escrever normalmente, como se fosse qualquer aplicativo de texto, e então formatar lá em cima em formatação de texto, né? Centralizar, mudar a fonte, o tamanho, normal, como sempre. A gente também tem outra função de texto, que é a caixa de texto. Ela funciona com a mesma finalidade de escrever algo e também pode ser formatada na formatação de texto. A diferença é que ela é um objeto flutuante, então eu consigo colocar ela em qualquer lugar aí da página. Bom, a outra função que a gente vai ter é a de colocar uma imagem. Apertando ali em imagem, a gente pode procurar no nosso dispositivo, né, no seu computador provavelmente, uma imagem que você tenha nele e que você queira importar para o arquivo. A outra função é a matemática, é a função principal do MathCAD, por essa função que a gente utiliza, né, o MathCAD, onde a gente vai poder definir valores a variáveis e fazer cálculos. Aqui a gente tem a definição de A, né, como 5. É, quando eu atribuo o valor de 5 a A, eu preciso colocar esses dois pontos igual. Eu estou dizendo que A equivale a 5, né? Eu estou atribuindo 5 a A, como se fosse aquela ideia de programação. Então, ele vai começar a entender que A equivale a 5. Eu fiz isso para B e para C também. Para B eu dou o 8 e para C eu atribuí 10, né? De modo que se eu quiser retornar esses valores, eu posso utilizar a função igual, normal, eu coloco A igual e ele vai me retornar o 5, que é o valor que eu atribuí a A. Isso acontece para B e para C também, onde B retorna o 8 e C o 10. Eu também vou poder fazer operações com essas variáveis, de modo que ele sempre vai lembrar que valor eu defini para cada variável. Ou seja, se eu colocar A mais B e colocar igual, ele vai me responder 13, já que 5 mais 8 é 13. Se eu colocar B mais C, ele me retorna 18, já que 10 mais 8 é 18. E eu posso utilizar diversas outras operações. Aqui eu coloquei como exemplo A vezes B vezes C, que me retorna 400, né, já que 5 vezes 8 vezes 10 é 400. Outras operações podem ser utilizadas, fatorial, uma raiz quadrada. Vocês vão poder ver ali em cima, onde eu selecionei operadores. Vocês abrem e conseguem ver as operações que podem ser utilizadas. Sendo que, se vocês colocarem o mouse em cima da operação, vocês conseguem ver de modo resumido como aquela operação funciona. A gente tem do lado os símbolos são símbolos normais, símbolos gregos e outros que a gente pode utilizar como variáveis ou na hora de exemplificar uma equação que precise de um símbolo, né, de uma letra grega, por exemplo, a gente pega ali nessa aba de símbolos. Aqui eu defini que a alfa vale 65, atribuí 65 a alfa. Então, quando eu utilizo alfa numa equação, ele vai utilizar alfa como 65, como se fosse uma variável qualquer. Nas constantes, eu tenho as constantes número neperiano, eu tenho o constante de Boltzmann, o π, e ele também facilita, já que a gente não precisa definir que π é 13,14, 12, sei lá o que. A gente utiliza π aqui, como eu usei na minha multiplicação, ele automaticamente sabe o valor. Aqui na direita eu tenho as unidades. Bom, as unidades são interessantes porque a gente pode ver a lista aqui de unidades que o programa disponibiliza, onde a gente consegue atribuir à nossa variável um valor, né, não apenas numérico, mas com unidade. Então eu posso ali dizer que A não é 5, mas sim 5 horas. E vocês podem ver todas as unidades que o programa consegue ler nessa lista de unidades que a gente abre aqui na direita mesmo. E utilizando essas unidades, o que é interessante é que ele vai automaticamente calcular de modo que as unidades elas têm que ser coerentes, ou seja, eu vou fazer uma soma de horas com segundos e minutos, faz sentido, ele sozinho vai fazer a transformação tudo para segundos e me dar a resposta como ele está mostrando aqui. Mas claro que se eu disser que A é 5 horas e B são 8 metros, ele vai dizer que tem um erro aí na nossa operação. As respostas elas estão todas dadas em segundos, mas o interessante também do programa é que vocês podem mudar isso
e automaticamente a gente vai ter uma resposta diferente. Aqui embaixo não faz muito sentido essa multiplicação que deu segundo cúbico, mas ignora. Bom, aqui em C, por exemplo, a gente tem que C é 600 segundos, já que eu introduzi 10 minutos, e 10 minutos são 600 segundos. Ele está me dando essa resposta em segundos, já que todas as respostas estão em segundos por causa do sistema internacional. Mas se eu troco para horas, ele mesmo calcula, como vocês podem ver. Por exemplo, B, ele me deu 8 segundos porque eu entrei 8 segundos. Mas eu posso trocar para minutos, milissegundos, e ele automaticamente vai calcular o valor, sem que eu precise transformar. Aqui, por exemplo, a resposta da minha soma de B mais C, eu quero em minutos. Então, ele me deu que são 10 minutos. A resposta da minha soma de A, B e alfa, eu quero em dias. Ele vai me dar a resposta em dias. E eu posso fazer essas mudanças inúmeras vezes, de modo que eu consiga obter, né, a unidade que eu queira, e sem precisar fazer nenhum tipo de cálculo algébrico para fazer a transformação e chegar naquela unidade. E claro que eu mostrei tempo, mas vocês podem usar outras grandezas, como comprimento, área, massa. Na massa, por exemplo, vocês poderiam estar trabalhando com quilogramas, slug e libra ao mesmo tempo e obter a resposta em gramas. Partindo agora para os exemplos, né, a gente vai utilizar o exemplo 1 como base para vocês entenderem um pouco como funciona. É o exemplo da difusão através de gás estagnado, feito pela professora Iane. Né? Aqui está o documento, ele é um documento de uma página só. E a gente tem aqui inicialmente o esquema que a professora fez na aula, né? Ele foi colocado aqui importando através daquela função imagem que eu mostrei para vocês. A gente também tem o bloco aqui de texto, no exemplo 1. A gente tem a função matemática, onde a professora utilizou da função para conseguir demonstrar aqui algumas equações importantes para a gente, né? Então, o interessante aqui é a gente conseguir ver essas utilizações, entender o que está escrito aqui, né? De modo que algo diferente que vocês podem estar percebendo é esse igual. Esse igual, ele é um igual, parece que em negrito. Na verdade, para fazer ele, a gente utiliza o Ctrl igual no teclado. É bem importante a gente entender isso, porque esse igual, na verdade, ele não vai estar nem atribuindo valores, nem retornando valores. Ele vai ser algo que a gente utiliza para que o programa não faça cálculos a partir dessa equação e que a gente apenas consiga mostrar para o programa. Porque se eu colocar um igual normal, ele vai dizer que ele não conhece essas variáveis, ele não consegue fazer esse cálculo, ele realmente não conhece. Então a gente coloca esse Ctrl igual apenas para demonstrar essa equação. Ou seja, no trabalho de vocês, quando vocês quiserem demonstrar a equação, vocês estiverem lá fazendo aquele processo de chegar na equação final, antes de começar os cálculos em si, vocês vão utilizar esse Ctrl igual só para demonstrar a equação, né, que é a derivada do NaZ em Z é igual a zero, mas você não quer que o programa calcule isso. E que nem aqui a equação de fluxo, né, a gente tem o fluxo, o NaZ, que é o fluxo de A em Z, ele vai ser igual aqui a esse termo, né, mais uma vez utilizando o Ctrl igual, e aqui também. Nas condições de contorno, a gente já vai ter aquele igual que eu comentei para vocês, que é o dois pontos igual, que é onde a gente vai atribuir um valor a uma variável. Por quê? A condição de contorno a gente já quer realmente calcular. Então, a gente vai estar vendo aqui no desenho o que vale o Z1, o que vale o Z2, né? O que vai valer também o nosso YA1, o YA2, né? Então, a gente vai ver no nosso esquema e trazer para cá para as condições de contorno. E aqui embaixo a professora colocou a fórmula para vocês, a equação de perfil de concentração de A, né, em Z no caso, e a gente dá esses valores, atribui esses valores na condição de contorno para que possa ser gerado esse gráfico a partir dessas equações. De modo que a gente tem aqui a equação da concentração de A em Z, da concentração de B em Z, e aí ele vai gerar um gráfico, né? Vocês podem ver aqui em Y a gente vai ter a concentração de A em Z e a concentração de B em Z, né? E em X a gente vai ter o Z propriamente dito. É interessante a gente também ver aqui que na equação a gente pode modificar valores de modo que o gráfico automaticamente vai modificar, né? Claro que aqui não faz nenhum sentido físico, essa modificação eu coloquei um 5, mas só para vocês verem que o gráfico ele não é um gráfico plotado fixo e que sim, se eu for modificando as coisas nas minhas equações, o gráfico automaticamente vai modificando.
Até mesmo se eu colocar algo que não faça sentido, o gráfico vai deixar de existir. Então o gráfico ele não vai ser algo fixo, e sim ele vai poder variar à medida que você vai variando a sua formulação, você vai variando a sua condição de contorno ou outros dados que você queira modificar. Aqui eu, por exemplo, mostrei para vocês o que aconteceria se eu modificasse, por exemplo, o YB de 1 para 0.8, mais uma vez só para vocês verem que o gráfico ele muda, né? Nenhuma questão física específica, só para vocês entenderem como funciona o documento do exemplo, né? A aula em si do assunto foi a professora Iane que deu, está lá disponível no Classroom. Aqui eu também vou mudar agora umas condições de contorno para vocês verem o que acontece com o gráfico. Por exemplo, eu posso dizer que o meu Z2 não é 8, o meu Z2 agora vai ser 10. Então, quando eu faço isso, a gente vê aqui embaixo que a minha concentração agora está sendo avaliada até 10, não só até 8. Se eu colocar o Z2 como 100, ele vai avaliar até 100. De modo que aqui eu tenho até 10, porque aquele gráfico estava analisando só essa área. Mas eu posso trocar o meu último caractere aqui em X para ele analisar até 100. E eu tenho análise do gráfico até 100. Voltando para 10, agora ele está analisando até 100. Não faz sentido eu analisar até 100 se eu só tenho dados até 10, então eu posso voltar para o 10 como vocês viram aqui. Ou seja, o gráfico ele é fluido, ele pode ir mudando à medida que vocês forem necessitando de coisas diferentes. Aqui eu estou mudando essa concentração, né, YA1, para vocês também verem que é possível fazer a modificação aqui de modo que eu acabe tendo um gráfico com um comportamento diferente. Fui colocando ali alguns valores aleatórios só para vocês conseguirem visualizar essa diferença e entenderem mais uma vez a ideia que o gráfico ele vai ir mudando a partir do momento que eu mudo as condições de contorno. Sendo assim, se eu tivesse um problema similar a esse, que apenas mudasse as condições de contorno, eu poderia ver o gráfico, né, do perfil de concentração, apenas modificando ali as condições de contorno. Isso é interessante, né, porque, claro, nessa questão aqui eu só fui modificando aleatoriamente, mas quando vocês forem analisar um problema, vocês vão poder entender melhor ele, fazendo modificações, né, em alguns dados, de modo que, se vocês têm um gráfico plotado, por exemplo, para uma variável específica, vocês podem transformar essa variável em outros valores e entender como o gráfico funcionaria. Aqui a gente pode ver que as condições de contorno elas estão todas presentes nas fórmulas utilizadas para plotar o gráfico, né? E minha única variável que eu não tenho valor é z, que no caso meu gráfico ele está em função de z, então não tem problema nenhum. Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar ou procurar a Iane. Obrigado.